Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio do Negócio Mistério. Eu sou Humberto Ferreira, tenho aqui comigo o Vasco Sousa. Olá Vasco, estás Olá, bom? Humberto, cá estamos. Prontinho para calçar as luvas. Tu dizes calçar ou vestir as luvas? Calçar. Calçar as luvas. Parece uma expressão assim um bocado... Sim, há sempre essa dúvida. Não é? Sim. Porque calçar normalmente está relacionado com o calçado. É verdade. Mas agora é uma Não dúvida é uma boa pertinente questão, que eu sim, acho que sim, as pessoas sim. podem dar também opinião sobre elas. Mas pronto, vamos calçar as luvas. Vamos lá. Vamos calçar as luvas e falar sobre um gigante dos Balcãs que veio para o Futebol Clube do Porto em 1999. 98, exatamente, depois do Mundial 98. Exatamente. E falamos de Ivica Kralj, É verdade. um craque. Só que não. Acho que se há um nome que toda a gente associa a flop das balizas em Portugal, é mesmo o Ivica Kralj. Nós falamos na semana passada do Bócio e eu disse que não me recordava assim de nenhum frango monumental. Pelo menos de cabeça não me lembrava. Do Kralj não me lembro. Do Kralj não te lembras de nenhuma defesa boa. Não, ele ainda foi fazendo, ele era muito maluquinho. Contextualizando também, nós temos falado na semana passada que sai o Perradome e entra o Bócio. Aqui há um ano de interregno, ou seja, ou melhor, há 2 anos. Sai o Vítor Bahia em 96, primeiro vem o Wozniak, depois ainda está o Hilário na baliza. O Rui Correia também mete-se Depois pelo meio. o Rui Correia contratado, mas também não convence a 100%, e o Porto acaba por contratar Kralj, que era nessa altura o titular da então Jugoslávia. Uhum. Eh, Vem do Partizan, Vem estamos do a Partizan, falar... tinha ganho já campeonatos jugoslavos, era o titular da seleção jugoslava no Mundial. Os adeptos do Porto puderam ver pela primeira vez no Campeonato do Mundo de 98, que a Jugoslávia chega aos oitavos de final. E logo aí ele mostrava irregularidade, ele tanto fez boas defesas como há um lance, talvez contra a Holanda, os Países Baixos, que Perde sofre 2-1. um golo, perde 2-1 e ele sofre ali um golo em que tem algumas responsabilidades, mas também fazia boas defesas. E entretanto assina pelo Porto. E eu Ele vai jogar este Mundial já a ser reforço do já Futebol como Clube do reforço. Porto. Pois eu tinha essa ideia de O Porto quando contrata... começa o Mundial do Kralj já está garantido. O Porto contrata-o ao Partizan por qualquer coisa como 500 mil contos. É quanto investe a equipa do Futebol Clube do Porto e vende-o por um valor muito semelhante. Não perdeu dinheiro. Não perdeu dinheiro. Eu recordo-me que logo num dos primeiros jogos que o Kralj faz, não oficial, foi contra o Tenerife. O Domingos tinha ido para o Tenerife um ano antes, e o Porto e o Tenerife tinham boas relações, e houve um Tenerife-Porto de pré-época em que ele sofre um golo inexplicável, e na altura ele queixou-se dos holofotes do estádio que Foi uma queixa que o acompanhou Exato, durante... que lhe permitiram ver bem a bola. Pronto, e os adeptos se calhar pensaram, poderá até ter alguma razão. Ele depois começa a época a titular na Supertaça contra o Braga, mas sai lesionado. Já não me recordo se a lesão foi também nos olhos, isso já não me lembro. Ele teve ali pelo menos dizia-se que ele tinha alguns problemas nos olhos. E ele então fica algum tempo fora, é o Rui Correia que é titular. Mas Ele depois, ganha essa Supertaça. ele ganha a Supertaça, até porque há uma segunda mão. E ele aí é decisivo, e foi o melhor momento dele, o único bom momento do Kralj no Porto, em que ele defende um penalti já nos últimos minutos. O Braga podia na altura igualar a eliminatória, e o Kralj defende um penalti que já não sei de quem, Elpidio Silva. no último minuto. E eu recordo-me dos festejos jogadores do Porto a irem ter com o Kralj, e parecia que esse era o momento de afirmação, depois daquelas infelicidades que tinha tido no início. Parecia bem, agora o Kralj vai pegar destaca. Só que nada correu bem. O Kralj a partir daí ganha a titularidade, e é titular, diria, até outubro ou novembro, por aí. É outubro. Até meio de outubro, mais ou menos. Mas eu lembro-me de 2 lances muito maus, capitais. Um é contra o Olympiacos, um jogo que o Porto está a ganhar 2-0. A faltar muito pouco tempo para o final do jogo. Os 2 golos, eu julgo que até são mesmo já nos últimos 10 minutos. Eu diria 87 mais. E 90. E o Kralj, para além de não ser bem batido, pelo menos num dos golos, mostra sempre uma grande instabilidade e insegurança. Eu tenho até a ideia que na altura o Porto é assinalado um livre
contra o Porto, porque ele ou defendeu a bola fora da área, ou estava com a bola nas mãos e andou mais e passou a área. Tenho a ideia dele ter feito assim uma asneira. Também não viu. Mas, exato, também não viu. E passar pouco tempo, o Porto joga em Alverca, goleia 5-1, e acho que o resultado já está a 4, 5-0, e ele sofre um golo inacreditável, um cruzamento. Não é contra os Salgueiros? Não, é aquela Alverca 5-1. Mas isso, sim, ok, é a seguir ao jogo Olympiacos. Portanto, o Porto já está a ganhar 5-0. Já está a ganhar 5-0. Há um cruzamento para a área, terá sido o Manis do Ramires, que foi ele que marcou o gol. E o Caralho, inexplicavelmente, a ideia que eu tenho é que ele entrou com a bola pela baliza dentro, ou seja, segura a bola e recua e entra com a bola pela baliza dentro. E aí cada vez mais os adeptos começaram a ficar preocupados, a pensar, mas o que é isto? Ok, neste jogo não há problema, porque a vitória está garantida, mas não pode continuar assim. No jogo a seguir o Porto perde. É exato, perde contra o Boa Vista. Já não me recordo, lembro que o Timóteo te marca assim um golaço fora da área. Eu acho que ele não tem culpas no golo, mas há sempre uma enorme instabilidade ali. Como se pode ver, principalmente fora de casa, há um empate 2-2 em Leiria, derrota em Zagreb e um empate contra o Braga, ou seja, são 8 golos. Este empate contra o Braga é muito penalizador para o tempo de Kralir no Porto, sendo que, aqui fazendo um bocado a meia-culpa, ele foi dizendo ao longo dos tempos que o grande culpado, estás preparado para esta... Até estou bastante curioso. Foi o Aloísio. O Aloísio? É verdade. Pobre Aloísio, o que é que o Aloísio Num treino, há uma bola que vem tipo em cruzamento e o Kralir sai para agarrar e o Aloísio choca com a cabeça e ele passa a ter um problema ocular depois dessa situação. E então a partir daí a vista dele começou a ficar deturpada. Ele tinha muitas dificuldades nos jogos noturnos, precisamente por causa das luzes que no fundo faziam-lhe o efeito de incandescência. Só que era um problema porque a maior parte dos jogos eram disputados à noite. Eu acho que os treinos deviam ter sido à noite, sabes? Eu acho que o Porto devia ter alterado os treinos para serem à noite, que era para o Kralir poder se habituar ao barulho das luzes. Percebes? Eu acho que esse foi o problema. Foi o Kralir. É um incompreendido. É verdade. Percebes? É um incompreendido. E eu até me esqueci de dizer, ele só faz 12 jogos. Esse jogo em Braga, que é então... 10ª jornada, 9 de novembro. É o último jogo que o Caralho faz. Ele a partir daí perde a titularidade para o Rui Correia. No mercado de inverno, o Porto contrata o Vítor Bahia. Regressa. E é a partir daí que ele passa a jogar com 99. Exatamente. Que chega em 1999. É isso. O número 99, para quem... O Diogo Costa também é o 99 do Porto, até em homenagem ao Bahia. O número 99 é mesmo precisamente por causa disso. O Bahia chega, o número 1 não era o Caralho, porque o Caralho acho que era o 24. Acho que devia ser o Rui Correia, que já transitava da época anterior. E o Bahia, como não podia ser o número 1, pensou, não, vou ser o 99, é o ano em que eu estou a chegar. E é um número que fica 99 assim... Sim, ficou marcado aquele número ficou completamente marcado. Com a chegada do Bahia, o Caralho perde completamente o espaço na equipa, nem chega a terminar a temporada no Porto, é emprestado para um clube sérvio. Depois vai para o PSV Eindhoven, mas continua a ter muitos problemas. Não sei se os problemas eram relacionados também com os olhos, serão outros problemas físicos, mas sei que ele perdeu muitos jogos por lesão. Ele perde muito espaço no Futebol Clube do Porto depois, porque até se repararmos nesta lista de jogos do Kralir com a camisola do Futebol Clube do Porto, ele depois aqui, eu acho que ele aqui acaba por ter também os problemas relacionados com a visão afastam-no da equipa. Certo. O Fernando Santos pretende resguardá-lo, retira-o, ele nem é convocado nos jogos a seguir, volta depois neste jogo da Liga dos Campeões onde está no banco, e neste período entre dezembro e depois janeiro e fevereiro ele não aparece simplesmente. Ele desapareceu, ele faltou a treinos. Desapareceu. Sim, literal, esse desapareceu. Ele foi alvo de um processo disciplinar. A equipa do Futebol Clube do Porto tentou resolver a situação, mas acabou por não ter resposta do lado de Mas onde é que ele andava, entretanto, sabes? Eu julgo que ele estava mesmo em casa, na casa dele, na Sérvia ou na Jugoslávia, e tinha ido passar o Natal.
E depois tentou encontrar uma solução, entretanto percebeu que não tinha essa solução, regressou ao Futebol Clube do Porto, foi penalizado com salários, passou a trabalhar à parte, e houve aqui uma tentativa de encontrar uma solução. Entretanto, é quando começam a existir fundos de investimento no futebol, o Kralj e parte do passo do Kralj passou a estar detido sobre um fundo de investimento, com o objetivo de tentar encontrar uma solução. A solução de PSV Eindhoven era uma das imediatas, mas em virtude do mercado de transferências também já ter ido demasiado longe, e o PSV Eindhoven não tinha encaixe para o guarda-redes, ele acabou por seguir carreira na tal equipa sérvia que estávamos a fazer referência, o Radjanic Kragujevac. Por ir para o PSV Eindhoven na época seguinte. Na época seguinte. E este foi um problema difícil de resolver, esta situação, porque de facto o Futebol Clube do Porto tinha alguém a cometer irregularidades no seu contrato e queria resolver a situação e não tinha muita facilidade para encontrar uma situação de resolução. Mas foi... eu acho que ele sentiu-se lesado com toda a situação também. E ao mesmo tempo, sim, mas acreditava... o Porto também se claro, bastante mesmo. Eu acho que... deve haver... assim, aquela... é engraçado perceber, porque é recordar, e quem tiver a oportunidade que tente rever alguns dos lances que estamos a falar no YouTube, porque de facto vai encontrar saídas de cruzamento completamente fora de tempo. Sem noção às vezes. Sim. Não vou sair daqui, mas não sei para onde é que exatamente. Tipo, a bola já tinha saído há imenso tempo ou muito antes. Era ver e pensar, o que é isto? Sim, acho que qualquer adepto do Porto naquela altura, sempre que a bola se aproximava da área, punha logo as mãos na cabeça, porque sentia que a qualquer momento as coisas podiam correr mal, mesmo num lance mais inofensivo possível, as coisas poderiam correr mal. Esse até que o Kralj ainda consegue ir ao Euro 2000, exatamente. Que a Jugoslávia até chega aos quartos de final. E, curiosamente, o Kralj também está sempre tem algum azar, está na maior goleada da história dos campeonatos da Europa, não é? 6-1 com 4 golos do Kluivert. Olha, mas estatisticamente é contar 3, porque é aqui o autogolo do Govedarica. É aquela questão do Govedarica, pois na altura ficou sempre essa dúvida se era um hat-trick ou um póquer. E a partir daí ele acaba por desaparecer da seleção. E do futebol, diria eu. Ele volta à Jugoslávia, ainda volta a ganhar o campeonato pelo Partizan. E ele até ajudou a fazer história. O Partizan qualifica-se pela primeira vez para a Champions em 3-4. Eliminam no Newcastle do Bobby Robson. O Kralj, eu não me lembro dos jogos, mas acredito que tenha estado bem, porque para o Partizan eliminaram no Newcastle. Ele deve ter tido algum trabalho. Mas já não joga na fase de grupos, que curiosamente até está contra o Porto nessa fase de grupos, e ele não joga devido à lesão. Ou seja, ele teve sempre aqui muitos problemas físicos que não contribuíram para a carreira dele. E estamos a falar de um guarda-redes gigante, 1,97 m, mais 40 internacionalizações pela Jugoslávia. Ele, quando chega ao Futebol Clube do Porto, eu acho que não havia grandes dúvidas. Toda a gente dizia, pronto, agora sim, o fantasma, falava-se muito de fantasma. Do Bahia, exatamente. Que parecia que os guarda-redes sentiam o peso de substituir o Bahia. E acho que toda a gente dizia, não, agora sim o Porto encontrou aqui, o guarda-redes vai fazer esquecer o Bahia. Mas até foi ao contrário, ele até acelerou o regresso do Vítor Bahia. Com a ajuda depois de Van Gaal e de Rudesp, que acabaram por tapar o Vítor Bahia no Barcelona, e por isso houve esse... Mas por acaso é curioso, e nunca tinha pensado nisso, mas assim até num cenário alternativo, que às vezes até se vê nos filmes, e se o Kralj tivesse dado bem no Porto? Olha, toda a história, se calhar até do próprio clube, podia ter sido diferente, não é? Claro. Porque o Bahia não regressaria, pelo menos nesta altura, não é? Provavelmente o Kralj ficaria titular durante alguns anos. O Bahia regressa ao Porto com 29 anos. Ainda tinha ali muito tempo, mas se calhar o Bahia não regressaria ao clube do seu coração e se calhar tentava arranjar outra alternativa, nem que fosse no estrangeiro. Se calhar não regressaria ao Porto, se calhar não havia um Porto a ganhar a Taça UEFA ou Liga dos Campeões, ou sim. Não sabemos, não é? Mas é engraçado fazer este exercício. E se as coisas tivessem corrido bem com o Kralj, tudo podia mudar na história. Eu acho que vais terminar este programa a agradecer ao Kralj. Se calhar, talvez.
por esta situação, não é? Das coisas não terem corrido bem ao Kralj, e por isso o Vítor Bahia acabou por regressar. E fica Kralj, o nosso segundo episódio do Negócio Mistério desta temporada, uma temporada dedicada a flops nos 3 grandes. E na próxima semana vamos continuar nesta posição, na baliza. E também nos Balcãs. É verdade. Não, é no mesmo país. Exatamente. Portanto, nos mesmos países, em Portugal. Sim. E, Exato, é isso. E nos Balcãs, entre Sérvia, Jugoslávia e por aí. Portanto, se tiverem opinião, digam lá quem é que vamos falar na próxima semana. Um abraço.